beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje eu vou fazer uma partida entre Sherlock Holmes versus Professor Moriarty, do filme Jogo de Sombras. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para as pessoas que gostam de jogar xadrez. Então vamos lá para a partida. Galera, essa partida aqui aconteceu no filme O Jogo de Sombras, Sherlock Holmes 2, entre Sherlock Holmes e o Professor Moriarty, tá bom? Essa partida foi inspirada numa partida real que aconteceu entre o Bent Larsen versus Petrosian, tá bom? Ela foi inspirada, ela não foi uma cópia total. Em determinado momento as partidas vão para lados opostos, mas foi inspirada entre o Bent Larsen e Tigran Petrosian. Então vamos para a partida entre Sherlock Holmes versus Professor Moriarty. Começou com E4, C5, Holmes de brancas, Professor Moriarty de negras. Seguiu cavalo F3, cavalo C6, D4, toma, toma, G6. Aqui estamos na defesa siciliana, dragão acelerada, tá certo? Seguiu a partida com bispo E3, bispo G7, C4. Essa aqui, galera, é a dragão acelerada, em que as negras jogam G6 e bispo G7 rapidamente. Em compensação, as brancas jogam o lance C4, aumentando o controle no centro, com C4. Essa estrutura aqui de branca chama-se porco espinho. Beleza? Seguiu a partida com cavalo F6, cavalo C3. O professor Moriarty, nesse momento, faz um lance muito interessante, muito sutil. E o melhor lance da posição, que é cavalo G4, atacando o bispo, galera. Se esse bispo sai, por exemplo, para cá, o professor Moriarty ganharia uma peça. Então, o que o Holmes fez? Tomou o cavalo do professor Moriarty. O professor Moriarty seguiu com cavalo toma cavalo, tá certo? Foi uma troca de peças. E o professor Moriarty já está ameaçando o duplo, ó, com o cavalo. O Holmes é obrigado a voltar a dama. Beleza? Seguiu a partida com cavalo E6, dama D2, D6, bispo E2, desenvolvendo a partida normalmente. O professor Moriarty jogou bispo D7, desenvolvendo um bispo, roque, torre de AD1, bispo C6 pelo professor Moriarty, cavalo D5 pelo Sherlock Holmes, centralizando o cavalo, seguiu torre A8, F4. O Sherlock Holmes, galera, está começando um ataque na ala do rei com o peão de E4 e o peão de F4. F4 e F5. Seguiu a partida com cavalo C7. Esse cavalo C7 por parte do professor Moriarty é a ideia de trocar o cavalo e diminuir a pressão das brancas. Seguiu a partida com F5. O Sherlock Holmes continua com o plano, ó, F4, F5, iniciando um ataque na ala do rei. Seguiu a partida com cavalo A6. O professor Moriarty joga o cavalo A6 com a ideia de jogar cavalo C5 e atacar o ponto de E4. Mas como esse cavalo já veio para C7, o melhor lance seria capturar em D5. Seguiu a partida com cavalo A6, bispo G4 pelo Sherlock Holmes. Esse bispo aqui tem uma ideia muito tática, muito sutil, que a gente vai ver logo na frente. Seguiu a partida com cavalo C5 pelo professor Moriarty, atacando o ponto de E4 do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes ignorou essa ameaça e jogou peão toma peão. Renato, aí seguiu peão toma peão. Renato, se o professor Moriarty nesse momento captura o peão, não seria bom, porque o Holmes jogaria peão toma peão, rei H8, peão toma torre, dama toma dama, e as brancas nesse momento, galera, teriam uma torre de vantagem, ó, duas torres contra uma. Então essa sequência que eu estou mostrando agora não seria bom para as negras. Por isso que nesse momento, quando o Sherlock Holmes toma, o professor Moriarty não toma, entrando nessa linha. Ele toma H, toma G6, continuando a partida. Seguiu a partida com
Dama F2, atacando o ponto de F7. O Moriarty joga rei F8. O Sherlock Holmes, galera, joga E5. Um lance para abrir todas as linhas, ó, a coluna E no centro. O professor Moriarty aceita o sacrifício de peão. O Sherlock Holmes joga dama H4, passando a dama para o ataque. O Moriarty joga peão, bispo toma cavalo, torre toma cavalo. O professor Moriarty joga cavalo E6. Agora olha só que legal. Por que o Moriarty joga cavalo E6, galera? Porque o cavalo, ó, e o bispo tem que ajudar na defesa do rei. Só que esse bispo aqui, ó, tá em G4. Esse bispo aqui ele joga em G4 para mirar em E6, tá certo? Nessa partida seguiu com torre F3 e o professor Moriarty jogou bispo F6. O melhor lance, a melhor defesa, a melhor manobra de defesa seria F5. O Holmes jogaria torre H3, ameaçando o mate. E o professor Moriarty jogaria cavalo G7, rei H7, rei F7. E o professor Moriarty, ó, fugiria com o rei. Ó. Essa seria a melhor manobra de defesa, sem sombra de dúvida. Só que o professor Moriarty, ele jogou bispo F6. Aí o Holmes jogou dama H6. O professor Moriarty jogou bispo G7. E nesse momento, galera, o Holmes faz um lance fantástico, um lance incrível, um lance brilhante. O Holmes, nesse momento, galera, jogou dama captura peão, sacrificando a dama pelo peão. Olha que interessante. O professor Moriarty aceitou o sacrifício de dama, tá certo? Na partida entre Bentilassi versus Petrosian, que essa partida do Sherlock Holmes foi inspirada, como eu disse, na partida entre Bentilassi e Petrosian. Nessa partida entre Bentilassi e Petrosian, o Petrosian jogou cavalo F4, tá? E seguindo uma outra partida, uma outra linha totalmente diferente, como aconteceu na partida entre o Sherlock Holmes. Então, na partida entre Bentilassi e Petrosian, o Petrosian jogou cavalo F4, tá certo? Na partida entre o Sherlock Holmes e o professor Moriarty, seguiu com F toma G6, seguindo a partida entre o Sherlock Holmes e o professor Moriarty. E o legal, galera, é que nesse momento do filme, o professor Moriarty tira a maior onda com o Sherlock Holmes. Ele fala: Holmes, você acabou de perder a sua principal peça. Aí o professor Moriarty levanta da mesa e indo embora, como se tivesse menosprezado o Sherlock Holmes. Aí o Sherlock Holmes, seguindo a partida, joga bispo E6, cheque, falando bem alto para o professor Moriarty. O professor Moriarty fica meio assim espantado e eles continuam a partida entre o Sherlock Holmes e o professor Moriarty fora do tabuleiro. Eles levantam e começam a falar mentalmente a partida. Eles começam a falar mentalmente, sem colocar a mão na partida, no tabuleiro. Muito legal. Aí seguiu a partida com cheque, rei H7. O Sherlock Holmes joga torre H3, cheque. Um fortíssimo ataque, galera. Olha só. Bispo, torre e bispo. 4 peças em cima desse rei. Seguiu a partida com bispo H6. O Sherlock Holmes, nesse momento, galera, continua o ataque. Que o mais importante no ataque, galera, é não deixar as negras respirarem. Não dá tempo para as negras se reagruparem. O Sherlock Holmes joga bispo H6, atacando o rei, ó, com os bispos e a torre. O professor Moriarty joga um lance, o melhor lance de defesa nesse momento, torre F5, evitando que a torre também participe do ataque. O Holmes joga torre toma torre, bispo toma, peão toma torre, bispo F7. Esse lance é fantástico, muito fino, galera,
Por quê? Porque esse bispo vem para cá para tirar essa casa do rei. Ele está tirando essa casa e essa casa. Então, bispo F7, esse lance foi um lance muito fino. O professor Moriarty joga dama B6 cheque, rei H1, dama captura peão e o Sherlock Holmes joga bispo F8 cheque mate, terminando a partida com cheque mate, com o mate da torre, com o descoberto da torre. Tá certo? Então nesse momento o Holmes deu cheque mate e acaba a partida. Então, galera, eu trouxe essa partida incrível para vocês, em que o Sherlock Holmes sacrifica a dama e dá o checkmate no professor Moriarty. Essa partida é incrível e está no filme Jogo de Sombras. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Um grande abraço e valeu!